qui regarde cette annonce et bienvenue dans cette nouvelle chaîne UT généraliste. Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels hebdomadaires sur la technologie, les gadgets et l'utilisation des logiciels. Nous espérons t'aider à développer tes capacités, ta connaissance et à maîtriser différents outils de manière autonome. N'hésite surtout pas à nous écrire et à nous dire quel genre de vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur notre page, de liker et surtout de commenter nos vidéos. Olá pessoal, mais uma noite na TV Banda TV do nosso irmão Denzu Luzito. O respeito, porque o Luzito é a nossa língua dos Bakongo. Então, para quem não entende o Luzito, é respeito, respect. Portanto, hoje vamos falar sobre as delimitações das fronteiras em África. E vou começar a apresentar. Sou José Nguti Júnior. Tenho aqui na plateia o irmão Antônio Langaba e o irmão Guilherme Luvuissa. Portanto, eu vou dar um minuto rapidamente para o irmão Langaba. Logo depois, o irmão Luvuissa poderá também falar sobre ele. Obrigado. Tens a palavra. Eu sou Langaba Antônio, muitos me chamam de Antônio Langaba. A princípio, fazer as apresentações do que eu sou um licenciado em informática, doutor da teologia. Essa é que a parte que eu me revejo mais. Estou aqui a falar um pouco acerca da África, pátria-mãe, onde sou oriundo, razão pela qual que eu fui convidado nessa plateia de Banda TV, a partir dos Estados Unidos da América. Obrigado pelo o diretor principal, Denzu Luzito, pelo convite que me chegou, porque ser filho da África era preciso estar aqui. Muito obrigado. Portanto, Langaba já falou sobre ele, sua vida praticamente, passou um tempinho na escola e também não deixou de aprender a palavra de Deus, portanto é doutor em teologia. Obrigado, irmão. Obrigado. Olá, sou Guilherme Luvuissa, estou aqui nos Estados Unidos da América, fui convidado para participar nesse programa da Banda TV do irmão Denzu, que é o chefe responsável de toda essa cabine. E também sou formado, tenho mestrado em Procurement and Supply Chain Management. Toda a minha carreira trabalhei no mundo petrolífero. Comecei para ExxonMobil, depois fui para BP, onde terminou a minha carreira. E sou muito amante da história africana, não o que todo mundo conhece, que só começa nos séculos 17 e 18, mas muito mais além. A África pré-dinastia, como se diz. E tenho sempre tive vontade de dar a conhecer, passar, aliás, os meus conhecimentos para as gerações vindouras, ou essas gerações que se encontram aqui ainda na fase infantil ou juvenil, para conhecerem quem são e para que ninguém lhes dê. Langaba, muito obrigado, meu irmão Guilherme. Na verdade, nós aqui vamos tentar aprender, temos algumas perguntas. Eu tenho confiança em esses dois senhores que nós estamos a ver aqui na plateia, porque temos muitas dúvidas sobre as fronteiras e as limitações ou delimitações de fronteiras em África. Rapidamente vou começar nas minhas perguntas, que são perguntas que nós recebemos do povo, ok? Porque em princípio esse programa tem a ver com a união dos africanos aqui nos Estados Unidos de América. Nós chamamos o grupo que até temos African United. Para quem está aqui em América sabe do grupo, e nós estamos a continuar a aprender e ensinar ao povo africano a nossa terra, as realidades, as histórias. Portanto,
rapidamente vamos saltar nas perguntas que nós temos, que recebemos nesta noite ou esta tarde. Uma das primeiras perguntas que nós temos, que eu farei isso, ou darei a pergunta ao senhor Langaba, que por que as fronteiras foram limitadas ou delimitadas? Muito obrigado mais uma vez pela pergunta que me foi aqui formular. Gostaria, em primeiro lugar, antes de começar, vou pedir a todos vocês que estão nos acompanhando ali em casa, pelo menos 1 minuto de silêncio. O meu 1 minuto de silêncio vai para o povo africano, sobretudo sul-africano, pelo que está acontecendo agora. Também solidarizar com o povo haitiano pelo que aconteceu, perderam seu presidente, sendo africano pertencente a essa pátria-mãe. 1 minuto de silêncio para juntar-se com ele. Obrigado. Na verdade, esse 1 minuto talvez foi tão pouquíssimo, o mais que nós podemos aqui fazer. A pergunta foi o porquê das delimitações das fronteiras. Como podem notar, o nosso tema é bem estipulado, delimitações das fronteiras em África. De antemão, já se apresentamos, claro, mas nós queremos falar da nossa pátria querida, que é a África. Esta África que nos viu a nascer, esta África que nos viu a crescer, esta África hoje que nós queremos aqui defender ao mundo. Na verdade, para defender a África ao mundo, é preciso que os filhos da África possam escrever a história. Muitos relatam a nossa história de África, nunca tiveram em África. Nós nascemos, crescemos e viemos da África, hoje estamos nos Estados Unidos da América, queremos contar a história da África para o mundo. O porquê de limitações das fronteiras em África. Na verdade, o europeu, o americano, outros povos asiáticos acharam melhor de fazer da nossa pátria querida o seu bolo, de fazer da nossa pátria querida a sua mercadoria. Essa é a razão que eles juntaram numa mesa, pegaram lápis, réguas, começaram a desenhar as fronteiras, ou começaram a delimitar as fronteiras. Nós éramos o único povo que as nossas culturas, as nossas riquezas, a gente conseguia dividir essas nossas riquezas, conseguíamos crescer com as nossas riquezas, e eles notaram que era preciso delimitar este povo, era preciso separar este povo, criar uma falência com este povo. Essa é a ideia que subiu aos... Eles acharam ser o continente mais evoluído, mas, portanto, o nosso continente de África é até agora o continente evoluído, porque não vou dizer que era, porque até hoje somos mais potentes na cultura, gastronomias, nos recursos minerais. Claro que essa história que nós queremos aqui contar, portanto, queria aqui dizer apenas delimitações das fronteiras dentro da geopolítica. Eles sentaram numa mesa no Berlim, na conferência do Berlim, para aqueles que sabem. Eu vou falar um pouco, eu sei que o colega aqui da plateia vai poder crescer um pouco no que talvez eu conheça a parte da história. Vou relatar isso que eu vou falar aqui, cabe a mim. Na verdade, são opinião minha que eu vou aqui narrar. Na verdade, para não monopolizar a palavra, eu gostaria de começar a dizer que o mapa de África que a gente tem visto, o mapa de África é falso. Talvez vou chocar você, dizer, mas como é que o mapa que nós crescemos, estudamos na geografia, na história e tal, esse mapa é falso? E ali, eu acho que quando voltar em outras perguntas, que talvez os nossos compatriotas africanos que estão nos acompanhar, eu, quando voltar, vou poder crescer um pouco, desenvolver um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Eu acho que o irmão foi claro, falando sobre as limitações das fronteiras em África.
já deu à luz nas pessoas, mas eu depois vou voltar com essa continuação do mapa falso de África. Portanto, antes disso, essa pergunta vai em ambos lados. Eu vou querer saber, na verdade, o que é a fronteira. O que é a fronteira? Vocês têm como definição, uma explicação básica, em poucas frases, o que significa a fronteira? Eu sei que você já falou algumas coisas sobre a fronteira, mas vou querer que as pessoas chegassem no entendimento. Porque você já falou por que o branco veio, por que separou, mas o que é a fronteira? Ok. Mais uma vez, volto para poder crescer um pouco a nossa conversa, o nosso debate, portanto dizer, é uma aula magna que queremos aqui passar. Dizer uma aula magna porque não estamos na sala, mas estamos aqui nessa plateia para poder passar essa aula magna. O que é a fronteira? Primeiro nós vamos entender a origem das fronteiras a parte da Europa. Quando a França toma a decisão de começar a delimitar as suas fronteiras em outros países que ligavam à França. Fronteira quer dizer divisão de nação, uma nação para outra nação. Essa é a fronteira, são as barreiras que crias, temos barreiras que podemos encontrar com posto no lugar, para que um povo de uma determinada nação poder arrecadar as taxas dos impostos. Temos dois tipos de fronteira. Temos fronteira natural e temos fronteira artificial. Por que eles chamam fronteira natural e fronteira artificial? Na verdade, tudo são fronteiras. Fronteira natural é feita pelas águas. Deus, na sua criação, não estamos aqui a falar da religião, apesar que eu estou imbuído mais na palavra de Deus, mas aqui hoje vou falar da cultura africana. Fronteiras naturais são aquelas fronteiras que Deus criou, oceanos, rios, lagos que nos dividem, e as montanhas. Essa é fronteira natural, Deus criou. Fronteira artificial, desculpa-me lá dizer que o branco, porque quando eu digo branco, trouxeram isso, nós não tínhamos fronteira. A gente atravessava de um ponto a outro, porque íamos no campo, íamos na caça, íamos buscar os nossos recursos, não havia fronteira. Tínhamos as nossas culturas, tínhamos quase nossos comércios que a gente fazia. Então, aqui eu queria apenas dizer que temos fronteiras natural e fronteira artificial. Natural é o que Deus fez que existe, artificial é o que nos trouxeram, criaram muros, criaram barreiras, colocaram rampos, arames farapados, muros, colocaram marcos. Isso delimitações das fronteiras. E essas fronteiras que criam ódio no meio do povo africano. Somos um só povo, mas nas delimitações das fronteiras somos divididos. Vai encontrar em outros países que não quero aqui mencionar, o avô está no oeste, o neto está no norte. Mas quando existe uma sentada tradicional, existe uma sentada da família, todos se juntam. A fronteira nos divide, mas os povos não se dividem. Eles sempre sentam numa só mesa para depois partilhar o que nos une. O que nos une é sangue. Obrigado. Esse é, em poucas palavras, que eu queria aqui falar acerca das fronteiras. Eu acho que, sim, eu pude entender o que você falou sobre as fronteiras, porque, na verdade, a fronteira é apenas uma divisão ou uma separação de terras, mas não é só terras, também culturas, também povos, ok? Na verdade, se for para completar essa mesma pergunta, quando os nossos irmãos de cor diferente chegaram em África, não vieram apenas para dizer que a terra separada ou dividida, não. Até os povos. Então, não sei se o irmão Guilherme Luvuissa tem alguma coisa a acrescentar.
Obrigado, Gino, pela palavra. A fronteira, nós sabemos que é um limite geográfico com intenção econômica, conforme o irmão Langaba aqui mencionou, que a ideia principal é lucrar com as taxas, impostos e tudo para criar limite. Agora, os limites não são apenas geográficos, conforme o Nguti mencionou aqui. Por exemplo, quando o europeu veio em África, ele encontrou um povo muito bem organizado, contrariamente do que nós estudamos nas escolas. Até esse sistema educacional que nós adquirimos do invasor, que é o homem branco, foi com a ideia de nos desabilitar, não nos habilitar. O sistema educacional africano está muito fora da realidade, e foi intencionalmente que eles fizeram aquilo, não foi por acaso não. Eles designaram aquele programa que é para dificultar a vida do africano. Quando nos encontraram em África, já tínhamos desenvolvimento nas nossas terras. Aliás, somos o primeiro povo a viver no planeta Terra. É o povo africano. Como vocês sabem, como outros aprenderam nas escolas, que a África é berço da humanidade. É em África onde surgiu o primeiro Homo sapiens, que é o homem moderno, intelectual, que nós conhecemos hoje. E na altura nós não tínhamos rivalidade com ninguém, porque éramos sozinhos. Estávamos sozinhos e desenvolvemos o nosso meio, criamos todas as condições necessárias para ser chamada uma grande civilização. E até o dia de hoje, as civilizações africanas prevalecem até hoje. E com orgulho eu posso aqui dizer e afirmar que tudo que se vê hoje foram inventados pelos africanos. E a fase que nós vemos hoje é apenas a fase evoluída do que inicialmente foram inventados pelos africanos. Então, quando o invasor, ou o homem branco foi em África, ele viu a necessidade de separar, porque a união faz a força. A única forma que alguém pode tirar a vantagem de uma outra pessoa é de lhe pegar desprevenido ou de lhe separar com o que lhe torna forte. Nós, que nos tornamos fortes é nossa união em África. Apenas éramos separados pelos reinos, a partir do norte de África até no sul, não tinha países. Até os primeiros estados em África eram Ghana, Benin, que era um império, mas o resto era mais reinos. Nós éramos assim e criamos a maior civilização que o mundo já conheceu até a data de hoje. Nós temos os artefatos que até hoje estão no Egito, e outros infelizmente foram sofreram uma piagem quando veio o europeu e trouxeram todos os artefactos para a Europa. É por isso, uma vez eu estava conversando com o meu irmão Langaba, ele disse: olha, roubaram o nosso cuio africano e lhe meteram no voo e levaram na Europa e perdeu o poder. Então, isso é que aconteceu. A invasão europeia, eu sempre digo na história, e também vou repetir aqui, todo mundo que foi em África causou mais dano aos africanos que benefício. Todo mundo. Os gregos, os europeus, os ingleses, todos eles causaram mais dano do que benefício nos africanos. Porque o africano não está a dever nada para o mundo fora no que diz civilização ou desenvolvimento. Nós começamos com essas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Luísa. Não, foi bem claro, foi bem claro. Na verdade, aqui é uma escola. Essa é uma escola, irmãos. Estamos aqui para aprender, ensinar. Quem tiver mais ideias, perguntas, aqui podem mandar, podem perguntar. Estamos aqui a ver alguns irmãos conectados já em live.
Mas também podem continuar a mandar perguntas depois dessa emissão, porque nós não vamos parar por aqui, vamos continuar com isso. Então, só para continuar, nas fronteiras, será que temos uma ideia das pessoas que desenharam ou marcaram as fronteiras africanas? Claro que temos ideia. Na verdade, queria aqui acrescer um pouco no que o meu irmão Luísa dizia. Eu acho, uma vez tivemos a conversa, que os nossos cuios da África foi levado no voo e transportado até as leis fronteiras. Quando a gente, digamos, das leis fronteiras, eu no início disse que existem fronteiras natural e fronteira artificial. Eles tiraram da África, levaram para fragilizar. Esta era a ideia de poder fragilizar. Para saber quais são das pessoas que dividiram, delimitaram a África. Primeiro, eu dizia que eu vou crescer um pouco. Essa é uma aula magna que queremos aqui passar em outras gerações. Muitos também estão hoje nos Estados Unidos da América, estão na Europa, por onde você teve a oportunidade de poder nos acompanhar. Na verdade, a África era formada apenas do Mali, Burkina Faso, Níger, Chad e centro de África. Na verdade, essa fazia a nossa força, porque nós tínhamos um império. Nós tínhamos o Império de Kané, Império de Songhai, Império do Mali, tínhamos o Império do Ghana, e depois veio as dinastias, que tínhamos dinastia de Almohade. Essa era a nossa força. Os europeus, os americanos, os asiáticos, viram que não. Este povo é muito forte, povo unido. Portanto, o nosso debate, a nossa conversa de hoje está passando no programa Africanos Unidos. Nós, os africanos, somos divididos. Por quê? Criaram delimitações, criaram as fronteiras, se dividimos, mas nós não queremos aqui mencionar apenas tribos. Todos somos filhos de África, independentemente dos países de onde nós viemos. Mas quero aqui frisar um pouco quais são que delimitaram, criaram as fronteiras em África. Conhecemos que em 1885, no mês de novembro, 1885, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, Estados Unidos da América presenciaram, e os Estados independentes foram para a Conferência do Berlim. A partir dessa Conferência do Berlim, novembro de 1984 até 22 de fevereiro de 1885, quase passaram, imagina, passaram 4 meses para dividir o seu bolo, para dividir a carne que era a África. E quando fazia essa divisão, essas delimitações, nenhum africano esteve lá. Nenhum africano esteve lá presente. Dividiram uma coisa que eles não conheciam. Dividiram uma coisa que eles nunca tiveram em África quando faziam essas divisões. Depois, estavam a cobiçar os nossos recursos minerais. Estavam a cobiçar as nossas maravilhas. Tiraram a nossa cultura, as nossas crenças, para depois fazer crescer a sua economia, desenvolver os seus continentes. Então, a partir da Conferência de Berlim, que hoje trouxe muitas coisas para a África. É o que vos falo aqui, sou filho de Maiaca, filho de Muamba, vim naquela terra do Mayombe, um filho Oio, oriundo e da origem de Cabinda. Apesar que eu não vou falar aqui de Cabinda, mas eu vi naquela pequena terra de Cabinda. Então, falar de África, na verdade, não vou faltar mencionar onde eu saí. Porque as fronteiras em si criou muito problema, que hoje até o meu povo reclama o que é nosso. Nós sempre iremos reclamar o que é nosso.
o povo africano estamos a reclamar o que é nosso. Onde Deus colocou cada um de nós, temos nossos recursos, temos nossos tribos, temos nossas famílias, temos os nossos clãs por onde nós viemos. Então, é a razão, o branco, o europeu, o asiático, o americano foram para Berlim, na Alemanha, conseguiram dividir o que era nosso e criaram a divisão e a cultura, atravessaram os rios, os oceanos. Hoje em dia somos na busca, estamos nesses resgates dos nossos valores. Se hoje podemos se encontrar nos Estados Unidos da América, não viemos pedir nada, apenas viemos buscar o que é nosso. O que levaram o que é nosso é que nós viemos buscar. O que eles levaram, que nós viemos ensinar, porque nós somos da terceira ou da quarta geração. A primeira geração, talvez, vieram aqui como escravo. A primeira geração. Eu não sou filho do escravo. Eu vim para ensinar aquele que veio, porque ele veio aqui inconscientemente. Eu vi cientemente. Então, a minha geração é diferente da geração do escravo. Eu não vim do escravo. Mas eu vim aqui ensinar aquele que veio como escravo, que onde nos deixaram, as coisas evoluíram muito e nós viemos aqui resgatar os valores. Ensinar também os nossos filhos que são africanos. Ensinar os nossos filhos os valores que eles devem entender de onde os seus parentes vieram, o que nós somos, poder que temos, para depois eles poderem estar requintar, estar assente na nossa cultura africana. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Pois, isso aqui foi praticamente uma disciplina. Já ouvimos da conferência do Berlim, onde dividiram o nosso lindo continente. Portanto, fizeram isso sem a nossa presença, sem o conhecimento de África. Então, acharam aquilo que eles pensaram e disseram que não, este povo, este aqui vai parar aqui, este é o limite, esse aqui é o limite, esse aqui é o limite, somente para enriquecer as suas terras, construir ou desenvolver as suas terras. Muito obrigado. Mas o irmão Louvista também tem alguma coisa a dizer? Queria também comentar mais um pouco sobre essa questão. Obrigado. Sim, eles fizeram as divisões depois da conferência que eles tiveram na Alemanha, em Berlim, de 1884 até 1885. Mas por que eles tiveram tanto interesse em dividir e separar a África? Eu vou estar aqui a completar o que também o meu irmão Langaba. Acredito que essa já será uma pergunta que você vai diretamente responder. Boa pergunta. Por que eles acharam que era interessante por eles criarem essa divisão? Quando nós criamos os nossos impérios, até mesmo o que nós chamamos hoje de clã, etnias e tudo, nós nunca tivemos esse conhecimento dessas coisas. Nós sabemos que nós temos o povo banto e nilótico. Esses são os dois povos que nós temos em África, mas sempre vivíamos juntos. Se você olhar nos mapas antigos, por exemplo, nos reinos de Kush, que era formado de atual Etiópia, Sudão, a parte nordeste do Chad, Quênia, Djibouti, Somália e a parte sul da Índia, verás que eles têm quase a mesma estrutura, o mesmo feature, como dizem em inglês. Os rostos são quase idênticos, por isso nos chamamos de povo nilótico. E também por causa do rio Nilo, que eles beneficiaram. Pronto. E outra coisa era, a decisão deles de nos separar era para tentar controlar e tomar vantagem de nós. Por exemplo,
estamos a ver aqui, a divisão aconteceu no século XIX, mas quando eles invadiram a primeira vez, eram nos séculos XV, depois da grande fome que varreu a Europa nos séculos XI, XII e XIII, como chamamos a grande fome que passou a Europa, que ocasionou que os reis daquela altura, rei de França, que era uma superpotência, e da Inglaterra e Espanha, decidiram de começarem a mandar exploradores para fora da Europa para explorar o que o mundo fora pode oferecer. Por causa da fome e tudo, queriam ter também criar uma história para eles. Porque nós sabemos que a grande história que a humanidade conhece é a história africana. Porque da civilização egípcia, que nós chamamos hoje, até a civilização grega, que era a primeira civilização que não, aliás, que quando a civilização grega começou, não fazia parte da Europa. Não existiu ainda a Europa quando a civilização grega começou. Era a parte do Oceano Mediterrâneo. A Grécia fazia parte do Mediterrâneo. Não era parte da Europa na altura. Foram as derrotas da civilização grega e romana que criaram a Europa. Então, quando a civilização egípcia estava já florescente, não tinha nenhuma outra civilização até, o que nós sabemos historicamente, as datas, a grande civilização do Egito, do Vale do Nilo, começou nos anos 3500 antes da Era Comum, e passaram-se 1400 anos antes da civilização grega começar a germinar. E se nós olharmos na história, vamos ver que muitas conquistas gregas foram feitas graças à civilização egípcia e à civilização da Fenícia, que era na parte oeste da Ásia. Eram duas grandes civilizações, africana e sul da Ásia, e depois, mais tarde, 1400 anos depois, é que veio a civilização da Grécia, a civilização grega que nós sabemos. E depois, 700 anos depois, é que veio a civilização romana. Ou seja, o interesse deles era realmente de destruir o povo original. E depois, quando eles vieram com o conhecimento da raça, porque eu sempre digo nas pessoas, cada vez que o europeu vem numa cena, ele não tem nada de positivo para levar na mesa, e ele vem e destrói. Quando as civilizações começaram, não tinha nada na mesa, veio e imitou, depois começou a destruir, veio com racismo. Você vai ver, durante o nosso reinato no mundo, até 6.000 anos daqui, passado, não tínhamos conhecimento de que raça, ou esse aqui é branco, esse aqui é negro. Éramos todos humanos, seres humanos. Éramos mais categorizados pelas classes que chamamos como priest, que eram os padres, os arqueólogos, os médicos, o povo e os pedreiros. Era mesmo, mas assim, dentro ali era uma mistura de etnia, não tinha nada a ver com, por exemplo, esse aqui é banto, esse aqui é nilótico. Aliás, porque a grande civilização egípcia não começou diretamente naquela porção de terra que nós chamamos de Egito hoje, que aliás também não se chamou Egito na altura, mas começou no sul de África, no centro de África, onde a fonte do rio Nilo se encontra entre o Ruwenzori, que é Uganda, e Tanzânia, lá no Monte Kilimanjaro, lá onde viu a fonte do rio Nilo. É por isso que vocês vão ver na história, quando nós estudamos, o Baixo Egito era em cima do mapa africano.
E Alto Egito era embaixo, porque o aval é sempre a parte de cima, lá onde está a fonte da água, é aval. O amonte, que era a parte traseira, onde acaba o rio. Então, mais ou menos isso. Mas vamos continuar e vamos descobrir mais durante essa conversa. Obrigado. Muito obrigado, irmão Luvoista. Olha, eu acho que você voltou a falar alguma coisa que o Langaba já falou no princípio, que o mapa de África não é falso, não é verdadeiro. O mapa africano, na verdade, é falso, conforme o irmão Langaba disse. O verdadeiro mapa africano deveria ter a parte do nordeste, que hoje chamamos de Médio Oriente. Não tem nada de Médio Oriente na história pré-dinástica. Não tem. A palavra Médio Oriente surgiu durante a Segunda Guerra Mundial em 1945. Como é que isso começou? Começou com a separação da porção de terra que hoje se refere como Médio Oriente. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu em setembro de 1869, durante a construção ou a escavação do Canal de Suez. Quem estudou a história conhece o Canal de Suez. Então, aquilo foi cavado, essa parte de terra, que é para criar uma separação física, onde correu o rio, acho que é o Oceano Mediterrâneo, acho que é o Oceano Mediterrâneo. O nome Médio Oriente só surgiu durante, como eu disse, a Segunda Guerra Mundial. Mas, normalmente, o mapa original de África deveria partir da África do Sul até na terra que se refere hoje como Iraque. Okay. Isso tudo faz parte de África. Ok. Exato. Obrigado. Olha, até que eu não vou continuar com as perguntas que eu tenho aqui, porque eu gostei. Temos aqui o irmão Anselmo a nos acompanhar. Também deu a sua parte sobre as fronteiras. Muito obrigado, irmão. Mesmo assim, eu vou voltar no irmão Guilherme. Será que o irmão tem recursos ou resources onde você busca ou pega essa história? Porque você já falou há pouco tempo, para quem estudou a história africana. Agora, eu tenho uma pergunta para si. Qual é a confirmação que você tem dessa história que você aprendeu? Porque também quem ensinou essa história é o próprio branco. Acredito que algumas coisas que foram camufladas, portanto, guardaram ou ocultaram. Então, tem uma parte que eles tentaram explicar, porque não havia como mentir ou guardar, mas tem a história em si. Será que você tem essa confirmação de nos dizer aqui que o que você está nos dizer nesta noite é a realidade, mas também é uma história que você aprendeu dos próprios brancos? Eu, por exemplo, não vou negar que a maior parte da nossa história foi escrito pelos os conquistadores, nesse caso os brancos. Mas eu sempre digo nas pessoas, olha, se os nossos antepassados nos queriam ter fé, não deixariam tanta prova ou evidência que eles deixaram atrás. Se fores no Reino Congo, Ghana, Benin, Mali e o próprio Egito, vamos ver como chama os artefactos que eles deixaram. A prova disso é a Grande Pirâmide, cujo até hoje, com a tecnologia atual, nenhum país foi capaz de realizar ou de copiar e recriar. Sempre que tentam, falham. E aliás, eu sempre digo que felizmente que os nossos antepassados criaram aquilo tão pesado que cada pedra pesava no mínimo 2 toneladas. Caso não for, eles deveriam roubar também esse Grande Pirâmide e pôr na Europa dizer que foi lá que foi criado, erguido. Mas felizmente não conseguiram fazer isso.
temos muitos artefatos. E para além disso, encorajo os irmãos africanos de passarem a ter aquela necessidade de ler e pesquisar a sua própria história antes que alguém venha te contar. Por exemplo, nós temos grandes historiadores africanos, são muitos. Temos W.E.B. Du Bois, ele escreveu muitos livros. Temos Cheikh Anta Diop, também que foi reconhecido como o maior historiador do século XX. Temos John Henry... Vou interromper rapidamente. Quando você está a falar do W.E. Bois, W.E.B. Du Bois. Eu gostaria que você falasse em português, porque também as pessoas podem começar no lugar de tipo, esse é o nome. Ele foi um negro americano. Tipo, o nome dele é W.E.B. Du Bois, ou Du Bois. Esse é o nome dele. O nome não se pode trocar, tipo, infelizmente, o nome dele é este. Se eu tentar trocar e você for pesquisar na internet baseado com a minha tradução, talvez não vais encontrar. Exato. Mas esse é o nome. Temos o W.E.B. Du Bois. Ele falou muito da história africana verdadeira. E temos Chancellor William, que também é um negro americano, que escreveu um livro muito importante que eu sugiro a todo mundo ler, que é A Destruição da civilização negra. A destruição da civilização, The Destruction of Black Civilization. Ele até mencionou no capítulo 2 do seu livro, ele disse que Egito, a primeira filha da África. Ele disse assim, ele chamou aquilo assim. E temos, para além disso, temos John Henry Clarke, que foi também um grande historiador do século XX. Temos também brother Anthony Browder, que também faz, ele não é historiador, mas ele é pesquisador. Ele estuda especialmente a história do Egito. Porque o que nós estamos a ver hoje é que o mundo entrou em guerra contra o povo africano. Eles querem, de qualquer forma, reescrever a história do mundo, excluindo o povo africano. Estão a fazer tudo para ignorar a contribuição do povo africano, que aliás foi a maior que existe. Yeah. Muito obrigado, irmão Guilherme Luvuisa. Estamos aqui a continuar a aprender. Portanto, essa aqui é uma maravilha, ter essas duas pessoas africanos a falar da sua terra, a explicar nos irmãos que não têm essa matéria, essa história, não têm conhecimento da sua terra. É triste, mas também vamos aprender. Não vai ser tarde, temos tempo para aprender. Aliás, o irmão já deixou aqui alguns documentos ou as pessoas que nós podemos ir, recursos onde podemos investigar, aprender a história verdadeira de África. Por isso é que eu perguntei ao irmão, será que você tem a certeza daquilo que você está falando? Portanto, ele já confirmou. Vamos saltar rapidamente na próxima pergunta, ok? Queremos falar da colonização em África, ok? A colonização em África. O que é que vocês podem explicar na família africana sobre a colonização africana? Ok, muito obrigado mais uma vez de me colocar essa pergunta. Obrigado. Obrigado. Para todo o povo africano que nos acompanha, eu sei que você deixou seu tempo de poder acompanhar. Nós, o povo africano, temos um problema de não querer ler, de não querer assistir, de não querer aprender. Esse é o problema que o povo africano tem. Mas hoje tivemos essa oportunidade de passar essa aula magna para poder ensinar do nosso conhecimento. Eu sei que você conhece mais que nós, mas nós tivemos essa oportunidade de usar essa plateia para poder passar uma mensagem ao povo africano. Como eu dizia antes, eu sou oriundo de Cabinda, Macongo, Mangoio, Maluango.
Como nós dizemos, macuco matatu matele mezunzungu linale nale mbabu. Então, não vou explicar isso, é um provérbio nosso, lá do norte. A gente diz do norte, mas nós somos Cabinda, não importa norte, Cabinda é Cabinda. Como tenho essa oportunidade de estar aqui nessa plateia, então vou aproveitar também passar a mensagem ao mundo para falar da colonização. Tudo partiu de 1884, no mês de novembro de 1884, até dia 22 de fevereiro de 1805. Imagina, 4 meses, certos indivíduos sentaram sem consentimento do africano, sem consentimento dos nossos antepassados, começaram a desenhar onde eles nunca tiveram. Conhecemos as delimitações das fronteiras, vê no caminho de guerras, vê no caminho de poder usufruir o que é nossos recursos. Mas eu tenho aqui um cronograma de data que eu vou passar para você que está nos acompanhar. Dentro da colonização de África, nós conhecemos que existiu o rei turco. O rei turco, ou o reinado, ou o reino turco, lá do Mongol, eles tiveram uma forma de se poderar em África. Índia, rei turco, desceram para Egito, Argélia, Líbia, esses parte de Sará, onde eles vieram para explorar. Começaram a sua colonização. E nós chamamos África Branca. Na verdade, africano não existe África Branca. É por isso que eu disse macuco, matatu, matramenzongo, linale, nalimbabu. O quarto é branco. Os 3 somos nós. E o quarto é ele que branco, que deveria ficar onde ele estava, mas conseguiu chegar, nos dividir. Então nós vamos ver, depois desse reino turco, veio o reino árabe, que desceu um pouco. O turco veio para cima e os árabes foram para ali. E você vai notar, temos árabes no Egito, na Argélia, Marrocos, Líbia, naquela área de cima. Em 1466, ali, aliás, do árabes ou bárbaros, onde nós viemos do Mediterrâneo, os portugueses acharam também forma de vir explorar, colonizar a África. Em 1466, eles descem no Cabo Verde. Começa a descer com seus navios a ventos. Os navios que lhes permitiram descer. Eu sei que o meu irmão Luvuissa vai crescer um pouco quais foram as ambições que lhes trouxe para vir colonizar a África. Nós vivíamos bem, caríssimos, vivíamos bem, até hoje vivemos bem, apesar do sistema imposto pelo colonizador, o sistema que nos faz mal. O povo vivemos bem, mas o sistema imposto é que nos faz mal. Imagina os nossos avós, os nossos parentes que vivem na aldeia, eles têm os recursos. Vão no campo, buscar produto do campo, os verdes, o resto, eles vivem bem. Mas o sistema imposto, que eles devem sempre emprestar essa moeda para vender e para depois fazer a poupança. Em 1446, os portugueses vão descer para a Guiné, sempre a explorar os recursos, porque eles vieram invadir os nossos recursos. Eles dizem que nós invadimos, nós não invadimos. Nós trabalhamos honestamente. Eles invadiram os nossos recursos. Então, em 1480, eles vão na Costa do Ouro, que hoje chamamos Costa do Marfim, para buscar o petróleo, buscar o diamante, urânio, buscar esses recursos, matéria-prima que nós temos. Massa cinzenta que o povo africano tem. Então, em 1480, eles vão no enfoque do rei Congo, e que depois passou o enfoque do rio Zaire, do tempo do Mobutu. Depois veio o rei, naquele tempo belga, era o enfoque do rei do rio Congo, onde o Diego Cão, em 1482, que ele vai atracar. É um explorador. E aqui estamos a falar da colonização de África. O povo africano deve abrir a mente para entender. Em 1488,
eles passam para Cabo da Esperança. Depois vamos aqui passar a bibliografia para você entender de onde nós buscamos. Contar a história da África não quer dizer que os europeus que escreveram a nossa história, não. Você se passar nas nossas aldeias, passar nos grandes reinados, vai no Reino do Congo, vai encontrar, existe marco histórico que nos diz respeito. Nós não escrevemos, nós temos elementos, artefatos, como dizia o meu irmão Luvuissa, que nos fala da nossa história. A história é escrita porque os elementos que eles buscam para descrever essa história. Em 1498, que os portugueses vão subir para Mombasa. E eles vão para Mombasa ao encontro de comércio. E ali onde eles vão se cruzar com os chineses. O povo asiático e os europeus, os portugueses, entraram em confronto na realidade dos recursos minerais de África. E esse confronto, os chineses... Irmão, os chineses não veio só hoje. Os chineses começaram a cobiçar a África desde muito tempo. Então aí houve confronto chineses e portugueses. E os portugueses não conseguiram, recuaram. Então nessa realidade que levou os portugueses a recuar para ir se instalar onde havia Império de Tottenham. Império de Tottenham é no centro da África. Nesse império era muito forte. Então, na colonização era para enfraquecer a nossa força. Trouxeram armamento, trouxeram a religião, trouxeram muita coisa para enfraquecer a nossa força. Criaram um sistema dentro do sistema já existente. Eles tinham um sistema dele, diferente do nosso. Então criaram dentro do nosso sistema existente para enfraquecer. Para a gente não avançar. Para a gente pensar que eles que são mais superiores do que nós. Eu acho que o meu irmão Luvuissa disse aqui que o primeiro povo é o povo africano. Eu não vou aqui comentar muito porque ele já frisou, mas eu quero apenas teclar uma coisa. Em 1626, os portugueses vão descer para Senegambi, na Gâmbia, onde temos o Senegal, temos a Gâmbia. Nesse Senegâmbia, onde eles vão criar uma segunda via comercial. O que os europeus, os asiáticos, o que eles procuravam? Como transportar o recurso que eles roubaram para a África, para levar. Então tem que criar os corredores. Desses corredores, eles começaram a criar as vias de como transportar a nossa mercadoria, de como transportar os nossos recursos para a Europa, para a Ásia, para outros cantos do mundo. Em 1637, eles vão para tomar controle de... os neerlandeses chegam para confrontar os portugueses, para tomar controle na área de Elmira. Porque a vontade era que eles tiveram fome, tiveram problema, desastre. Então viram que a África é um continente densa, um continente mais verde. Então vamos descer para lá para usufruir o que é dos africanos, impor os africanos o que é a nossa cultura, impor os africanos a nossa crença, impor os africanos o nosso sistema e depois nós vamos estar acima dele. Era complexo de superioridade. Pensaram que os africanos eram inferiores a eles. Isso era coisa nada do que eles pensavam. Em 1659, ele vai para Cape Town, cidade de Cabo, na altura, que foi fundado em 1659. E eles vão atracar pelas maravilhas das pedras, de tudo quanto eles acharam, buscavam fortalezas. Se nós os atacar, eles têm a forma de contra-atacar a nós e fugir. E você vai notar, nós estávamos dentro, eles vinham sempre nos oceanos Índico, no Oceano Atlântico, para depois arranjar formas, quando roubar os nossos recursos, levar para essas vias de transportação, para depois levar. Em 1666, o Fort James vai para a Gâmbia. E ele, quando chega para a Gâmbia, esse era o inglês, ele quando chega para a Gâmbia encontrou também os recursos. Quer dizer, cada país europeu procurava a forma de explorar o seu canto, de explorar para depois enriquecer. Não exploraram só os nossos recursos, levaram a nossa cultura.
levaram a nossa estátua. Eu disse aqui no início, o nosso uncunho, Kazumbi, levaram, Chimbindi. Nós na nossa terra diz, Njemano Mon Chimbindi, Ndochi Susu Chimbindi. Ndochi Susu Chimbindi. Pode Njemano Mon Ndochi Susu Chimbindi. Quer dizer, isso não pode. Um feiticeiro não pode aí brincar com a sombra, porque é o feiticeiro que mandou ele lá no cemitério. Então é difícil. Então, vamos aqui para não criar, monopolizar a palavra. Falar da colonização, eu sei que o meu irmão Luísa já falou do mapa, que eu aqui falei. O mapa de África que nos ensinaram é falso. Vou voltar a dizer, esse mapa que nós vimos ali desenhado é falso. Por que é falso? O mundo em si está no globo. O globo é um ciclo, tem forma de bola. O globo, como tem forma de bola, então os europeus acharam, um europeu chamado do Morperlio, ele disse, como é que eu posso representar o mapa do mundo? Na verdade, uma coisa de forma de bola, você quer representar, ele usou a tecnologia de cartografia. Ao usar a cartografia, eles desenhou uma coisa de bola, desenhou para pôr numa folha. E dali onde ele vai desenhar, mas tudo quanto que ele representou, o irmão Luísa já frisou aqui, tudo que eles representou não é. Eles inverteram as coisas, a parte de cima foi para baixo, a parte de baixo foi para cima, cruzaram as coisas, pés no ar, quer dizer, estrangularam tudo. Então, para dizer aqui, povo africano, queremos que conhecemos a nossa história, contamos a nossa história aos nossos filhos, que nasceram aqui nos Estados Unidos da América, onde estamos, que nasceram na Europa, na Ásia, na Oceania. Contamos a nossa história. Os nossos filhos podem ter a nacionalidade, podemos ter a nacionalidade americana, podemos até usufruir, mas a nossa origem, as nossas origens, pátria querida, terra mãe, nós somos africanos. Para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão Gangaba. Sim, na verdade, aqui não estamos apenas a falar das crianças, dos nossos filhos que foram nascidos aqui, ou que nós trouxemos aqui, mas também os pais que não têm a história africana, não sabem como educar os filhos, não sabem como passar a informação das suas origens, na sua família, nos seus filhos. Também, os filhos até agora são inocentes, porque se o pai não entende a história do seu povo ou da sua terra, de onde veio, como é que vai passar a informação nas crianças, nos seus filhos? É praticamente impossível. Portanto, irmão Luísa, será que você tem alguma coisa a acrescentar? Eu sempre duvidei na palavra colonização, quando se trata dos europeus com os africanos. Isso é uma contradição, porque quem deveria colonizar é o africano. Porque temos prova de civilização que saiu da África para o mundo exterior. Nos anos 750, o que chamamos de povo Moors, os Moors que reinaram na Espanha e outras partes europeias, dos anos 750 até os anos 1200, eram originários da Nigéria, mas na altura era chamado o reino de Benin, the Kingdom of Benin, o reino de Benin. Esses são os que reinaram na Espanha e outras partes da Europa durante 750 anos, aliás, 650 anos sucessivamente. Toda vez? Então, eles ensinaram o europeu como cuidar de si, como se comportar como um ser humano, e depois, por ironia da natureza, eles vêm para dizer que vieram colonizar o africano. A colonização não trouxe nada de bom em África. Obrigado. Queria que você chegasse aí. Não trouxe nada de bom em África. Quando você se diz de colonizador e vem destrói a tradução
a cultura, tudo, a história do povo que você pretende dizer que coloniza, isso não é uma colonização, isso é mais piagem e, como é que se diz, vandalismo. É que eles fizeram em África, é vandalismo, não é colonização. O domínio do europeu não veio simplesmente com o rapto das pessoas, os africanos, e de levar na Europa e de reduzir como escravo, mas era mesmo os que ficaram em África foram de alguma forma escravizados. Porque se formos, por exemplo, no Reino Congo, que era Congo belgo, na altura do rei Leopoldo II, o rei Leopoldo II matou quase 15 milhões de congoleses. E aquilo não era civilização, não era colonização de forma positiva. Aquilo era desumanidade que aconteceu. O que eles chamam de colonização era desumanidade. Por quê? Quando eles começaram com a ideia do racismo, eles queriam solicitar ao mundo, tipo, a luz verde do mundo, a racionalização de reduzir o povo africano para menos, tipo, eles chamavam de 3/5 do ser humano. Agora, eles começaram a escrever livros revelando que africano era inferior, que por essa razão eles deveriam ser colonizados, deveriam ser assujeitados. Mas a verdade não é nada disso. Porque cientificamente, verbalmente, quando eles falam da superioridade de uma raça, comparando com a raça negra, não tem nenhuma prova científica. Porque se formos na ciência, essa coisa de raça não existe. Porque o que nós chamamos de raça branca, por exemplo, hoje, porque a maior, na verdade, estão lá na raça branca e raça negra, a raça branca é uma consequência de uma mutação genética. Ou seja, não deveria ser raça no primeiro instante. Não é raça, uma consequência não é uma coisa normal. Estás a ver? Então, existe, esse é o primeiro programa que nós fizemos, mas haverá muito mais outros, vamos aprofundar muito mais. Mas a colonização, para mim, tipo, passa como... Olha, aliás, eu até não gosto de ouvir pessoas dizerem que fomos colonizados pelos europeus, fomos assaltados, fomos vítimas de assalto cultural, mental, tradicional, econômico e tudo. Isso não é colonização, não? Muito obrigado, muito obrigado. Irmão, portanto, não vais parar, porque até que onde você nos levou, eu aqui gostaria de saber se irmão pode nos falar, resumindo, porque já estamos no fim, né? Vamos resumir um pouco sobre a história da humanidade. Será que irmão pode dar uma explicação básica para abrir as mentes das pessoas que estão nos acompanhando? Obrigado. A humanidade começou em África, como sabemos. Há 4 milhões de anos surgiu o Homo sapiens, que é o nosso ancestro comum, tanto africano como europeus. Todos nós, de alguma forma, viemos de África. Se bem que geneticamente houve algumas alterações com a mistura, quando 60 mil anos, como dizem na história, o africano imigrou para o mundo fora e foi para a Europa e encontrou já um povo lá existente, que chamavam de Neanderthal, que era o povo que, na verdade, eram primata, tipo, era macacos, mas que andavam de forma erguida como ser humano. Era muito mais robusto, muito mais forte do que o Homo sapiens, mas não era tão inteligente como o Homo sapiens. É ali que se acasalavam com eles e criou a raça que chamamos hoje a raça branca. E com a mutação genética
que criou albinos que não conseguiram de viver na linha do Equador, como dizem, por causa da alta temperatura. Eles começaram a ter a tendência de emigrar para o norte, onde tem muito mais nitrogênio e menos oxigênio. Por isso vocês vão ver que em África tem muito mais relâmpagos com relação aqui, porque em África tem muito mais oxigênio do que nitrogênio, e o relâmpago é, na verdade, o confronto entre nitrogênio e oxigênio. E aqui, por exemplo, temos, durante o inverno, temos o nível mais elevado de nitrogênio. Nós, os africanos que vivemos aqui, se nós não morremos como as árvores que secam, é porque temos melanina. Graças à melanina, esse químico tão invejado pelo mundo todo, gostariam tanto que fossem como nós, mas infelizmente não são. É por isso que nos invejam tanto. Graças a essa melanina que nós conseguimos de sobreviver durante o inverno. Mas tem um nível de nitrogênio muito mais elevado. Voltando na história da humanidade, nós somos os primogênitos da humanidade. Quando se diz que, por exemplo, o irmão Langola vai dizer, quando se diz criou l'homme à notre image, quando dizem criamos homem com a nossa imagem, estava a falar do africano, não estava a falar de nenhuma outra coisa. Porque a imagem de Deus é mesmo essa aí. Porque os arqueólogos fizeram uma pesquisa no resto da explosão das estrelas que aconteceram bilhões de anos, encontraram carbônio. E o mesmo carbônio que faz com que eu tenha essa pele negra. Porque na melanina tem 40% de carbono, que na verdade é um elemento químico, também que é material genético. Muita coisa sobre nós que sabemos nos foi dito de forma ocultada ou ocultada. Nos escondem quem somos. Porque se eles nos disserem o que realmente somos, pelo menos eu sei quem eu sou. É por isso. Eu vou tentar dizer alguma coisa, porque eu acho que pode haver também filhos, crianças a nos acompanhar, para tirar aquela imagem, principalmente das crianças que estão a vir de África, que esquecem ou não sabem a qualidade, a importância da nossa pele. Nos bullying no meio da escola, nas comunidades. Por favor, pode obrigado. Eu queria ter material. Obrigado, Júnior, por ter mencionado isso. O normal é você, o africano. O anormal é todos os outros. Não se sente lesado pela cor da tua pele. Você é a imagem perfeita. Vamos ver na natureza. Vivemos num planeta vivemos num planeta sistema é solar, como dizem. Vivemos num sistema solar. E dentro de um sistema solar só pode sobreviver naturalmente quem tem proteção natural. E vou vos dizer aqui uma coisa. É uma coisa muito pequena, mas é importante. Quando tens dúvida, vai na praia com teu amigo que não se parece como você. Você vai observar essa pessoa. Depois de você tirar a roupa, quando chegar lá, vai pinar na água, ele vai levar tempo de colocar uma proteção artificial. Porque a natureza não lhe conhece como autêntico e pode lhe agredir. Mas você que sente vergonha da tua pele, da cor da tua pele, você deveria, pelo contrário, se sentir orgulhoso, porque a natureza te conhece. O cão nunca morde seu dono. A natureza te conhece, por isso não te faz mal. A natureza luta para te proteger. Quando eles criam condições para te destruir, o Deus Sol levanta e te alimenta de vitamina D, que é para reforçar o teu sistema imunitário. Coisa que não acontece para outros. Porque quando ele levanta, o Deus Sol, é para queimar e matar. E por isso hoje estamos a falar do aquecimento global. Mas isso é um assunto que vamos
desvendar nas próximas emissões. Muito obrigado. Muito obrigado. A história da humanidade. Epa! Não, gostei. Gostei porque eu acho que os filhos lá em casa estão a acompanhar. A humanidade praticamente é uma história que os nossos irmãos esconderam ou ocultaram, que até agora as pessoas não sabem, não têm essa realidade que você acabou de explicar. Mesmo nas escolas não ensinam essas coisas. Então nós devemos investigar, pai que somos, devemos investigar, chegar no ponto de entender e saber passar a matéria nas crianças, nos filhos, nas pessoas que não têm a história. Irmão, será que você, antes de fechar, se você tem alguma coisa... Antes dele tomar a palavra, queria só dizer uma coisa aqui. A ideia de ensinar a nossa história, a verdadeira história para os nossos filhos e nós mesmos conhecer a nossa história, não é para odiar ninguém ou para criar uma divisão e separação, não. Mas, quando você não sabe quem você é, todo mundo pode dizer o que ele acha de você. No livro The Book of the Dead, do Antigo Egito, diz, acho que no plate 4 ou 3, se não me engano, dizem que know thyself and thou shalt know God. Conheça a ti mesmo e conhecerá o Deus. Temos que nos conhecer. É por isso que queremos que essa história vai aos nossos filhos e todo mundo que não conhece, para levantar o nosso autoestima, e é só isto. Não é para odiar ou não é para fazer nada. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Tens alguma coisa a acrescentar antes de uma conclusão? Muito obrigado. Eu acho que estamos a culminar, estamos na reta final. Obrigado desde já para aqueles que nos acompanharam, né? Porque estamos na reta final, estamos mesmo a culminar. Não vou mais monopolizar a palavra. O irmão Luísa foi tão claro explicar a humanidade, porque o termo humanidade do latim diz humanitas. Na verdade, não se despreza da pele que você tem, não estraga essa pele de usar hidroquinônio para querer tornar o branco. Porque até os africanos dizem uma coisa, que tem um profeta em África, Simão Kimbangu, ele dizia que o negro vai tornar o branco, mas o branco nunca vai tornar o negro. Tens isso, mas não é no caminho do hidroquinônio. Eu, sendo servo de Deus, não posso fechar o programa, a conclusão, sem deixar também um versículo bíblico. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no seu versículo 14, ali diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, converter-se dos seus maus caminhos, invocar o Deus, então eu, Deus, ouvirei do céu, sararei a sua terra. A terra que ele vai sarar é a sua terra. Na verdade, somos africanos, não se desprezamos, não se manipulamos, não diz que não, eu sou um povo inferior. Tudo das invenções que você sabe quem inventou é, então, não se despreza. A eletricidade é o negro que inventou. A matemática é negro que inventou. Tudo que você está a ver que brilha, nós é que inventamos. A construção, tudo que brilha somos nós. Então, que Deus abençoe ali aquele abraço. Fechar. Muito obrigado pela presença do irmão Guilherme e Luísa e o irmão Antônio Langaba. Na verdade, as pessoas nas casas conseguiram apanhar alguma coisa. Aprendemos. Também, não vamos parar por aqui. Teremos a próxima edição, que brevemente iremos informar o povo. Portanto, o que o irmão falou, o que estamos a falar da raça, não tem nada a ver com a divisão, com a separação. São nossos irmãos, são irmãos como nós, mas só devemos aprender, entender quem nós somos. Não podemos continuar nessa confusão, nessa perca de informação de saber quem somos.
Muito obrigado. Então, paramos por aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Toi qui regarde cette annonce et bienvenue dans cette nouvelle chaîne UT généraliste. Sur cette chaîne, tu trouveras des tutoriels hebdomadaires sur la technologie, les gadgets et l'utilisation des logiciels. Nous espérons t'aider à développer tes capacités, ta connaissance et à maîtriser différents outils de manière autonome. N'hésite surtout pas à nous écrire et à nous dire quel genre de vidéo tu veux. Si tu fais de la vie une course, tu vas tomber dans la rivalité, dans la compétition et dans la jalousie. N'oublie pas de t'abonner sur notre page, de liker et surtout de commenter nos vidéos.